Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? Professor Luciano Berto, trabalhando aí com a turminha do segundo ano, segunda série Enem, capítulo 13 e 14, trabalhando especificamente com os assuntos de arranjo e combinação, matemática 1. Bom, tentei colocar aqui um mapa mental, né, para a gente ter uma ideia de um resumo de análise combinatória. Então eu coloquei aqui, ó. O número de objetos é igual ao número de posições. Isso se, por exemplo, eu tenho 5 objetos e vou permutá-los em posições diferenciadas, né? Então, se isso acontece, então olha só, se o número de objetos é igual ao número de posições, se sim, a permutação é uma permutação simples, é P de N, que é o N fatorial. Lembrando que fatorial é a multiplicação do termo pelos termos anteriores a ele, né? Então, se eu tenho aqui 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, e assim por diante, tá? N fatorial é N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, e aí vai embora, tá ok? Um exemplo disso é o anagrama. O anagrama, na verdade, é uma combinação das letras de uma determinada palavra, de maneira com que essa palavra forme outras palavras com a mesma quantidade de letras, não necessariamente que isso faça sentido. Então eu posso ter um anagrama aí todo sem sentido nenhum, né? As palavras formadas não façam sentido. Não tem problema. Na verdade, o anagrama é somente a quantidade de combinações que pode ser feito com uma determinada palavra. Ok? Bom, tudo isso caso fosse um sim. O número de objetos é igual ao número de posições? Não. Quando isso não acontece, eu tenho dois questionamentos. A ordem importa? Sim ou não? Se a ordem importa, eu uso o arranjo ANPAP. N fatorial, N menos P fatorial. N é o número de elementos do meu conjunto e o P são posições a posições que ele deve encontrar. Por exemplo, onde a ordem importa? Eu dei um exemplo, numa sala de aula eu tenho 20 alunos. E desses 20 alunos, eu quero organizar uma comissão, e essa comissão ela vai ter um presidente e um vice-presidente. Eu queria determinar quantas são as combinações que isso pode ocasionar. Bom, se eu tenho presidente e vice-presidente, vamos supor, um dos alunos escolhidos seria o Luciano e o Zezinho. Se o Luciano é o presidente, o Zezinho é o vice-presidente. Mas pode acontecer do Zezinho ser o presidente e o Luciano o vice-presidente. Então a pergunta que eu faço, a ordem importa? Sim, nesse caso sim. O cargo vai fazer essa diferença. O presidente exerce funções que o vice-presidente não vai ter que exercer e vice-versa. Então, se a ordem da formulação da questão ela importa, eu uso o arranjo. Outro exemplo, né, que a gente pode utilizar, por exemplo, com números. Se eu tenho que determinar quantas são as combinações possíveis com 4 dígitos, 4 números, e em cima desses números eu quero formular todas as combinações diferentes. Então, se eu tenho o número 1, 2, 3, 4, é diferente do número 4, 3, 2, 1. Então, a ordem faz diferença. E se a ordem não faz diferença, como seria isso? Se, por exemplo, eu não tivesse cargo, eu tenho um grupo, vou formar um grupo na sala para fazer um trabalho. Eu vou escolher o Luciano, o Zezinho e o Joãozinho. Ou não, eu vou falar, não é Luciano, Zezinho e Joãozinho. É Joãozinho, Zezinho e Luciano. Não, na verdade é Joãozinho, Luciano e Zezinho. Então, na verdade, não está importando a ordem com que eu fale, porque o grupo vai ser sempre o mesmo. Então, a ordem faz diferença? Não. Então, eu uso combinação. Tá ok? Se a ordem importa, sim, arranjo. Importa? Não, combinação. Bom, tem mais um exemplozinho que eu quero dar aqui com relação às partes de permutações. Quando, por exemplo, vamos supor que o Luciano, tá ok?
O Luciano, ele tem que ir a uma festa. E para ele ir à festa, ele abriu o guarda-roupa dele, ele tomou banho e tal, ele abriu o guarda-roupa dele. Quando ele olhou, ele tinha 3 calças e 4 camisas. Ele tinha 3 calças e 4 camisas. Quantas seriam as combinações diferentes que o Luciano poderia se vestir para ir à festa? A pergunta é muito simples. A esquematização dela é que vai nos facilitar agora. Olha só. Quando o Luciano vai à festa, ele vai usar a opção de calça e camisa, ou ele vai usar a calça ou a camisa? Galerinha, ficaria meio estranho se eu fosse na festa somente de calça ou se eu fosse na festa somente de camisa. Ia causar um problema. Então, quando você tem as combinações onde você precisa usar o e ou utilizar o ou, você vai mudar a propriedade. Se ela for utilizar o e, você multiplica. Uma brincadeirinha, né? Multiplica. Então tá aqui, ó. Multiplica. Só uma brincadeirinha para a gente gravar. O melhor vem aqui agora. Se você for usar o ou, você lembrando aqui é só uma brincadeirinha para a gente tentar gravar. Então, ó, se você for usar o e, você multiplica. Se você for usar o ou, você soma. Tá? Brincadeirinha do e e do ou. Luciano, como é que eu usaria o ou aqui? Bom, nessa situação você tem que usar o e, porque eu iria com uma calça e uma camisa. Mas se eu botasse aqui, eu tivesse 3 calças, 4 camisas e 5 bermudas. Bom, eu teria então 2 conjuntos de vestimentas aqui. Ou eu iria, olha aí, ou eu iria com calça e camisa, ou eu iria com camisa e bermuda. Eu jamais iria com calça e bermuda ao mesmo tempo, né? Então eu teria 2 jogos de combinações. Eu teria aqui então as combinação. Aqui ó, eu teria 3, pegar essa daqui, né? Camisa, só o que eu tinha antes, ó, calças e camisas. Então eu teria aqui 3 opções de uma, esse e multiplica. Então aqui ó, e 4 opções da outra. Então 3 vezes 4, eu teria aqui 12 combinações diferentes usando as calças e as camisas. Agora se eu for fazer isso daqui, então eu teria aqui ó, eu teria que fazer a primeira combinação, eu poderia ir com a calça e com a camisa. Então eu iria aqui com 3 opções de uma e 4 opções da outra. Ou eu iria com 4 opções de camisas e 5 opções de bermuda. Então, ou eu faria a combinação com calças e camisas, ou com camisas e bermuda. Espera aí, 3 vezes 4, 12. Ou 4 vezes 5, 20. Então, eu teria aqui um total de 32 combinações para ir à festa de quem eu quisesse ir. Tá ok? Então, o ou é a ideia de soma dos fatores. O e, a ideia de produto. Beleza? Lembrando mais uma vez que fatorial é o valor multiplicado pelo antecessor dele. Se eu tenho aqui 5 fatorial, é a mesma coisa aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, só para eu ficar ligado nesse flashback aí. Voltar aí a dar aquela relembrada no assunto arranjo, combinação,
fatorial, permutação simples, anagrama. Beleza? Galerinha, tamo junto, vamos vir aí com alguns exercícios. Espero que vocês realizem da melhor maneira possível. Bateu aquela dúvida, para o vídeo, tenta fazer sozinho, volta, verifica aí onde que foi que você errou, ou se acertou, sai comemorando e vamos que vamos. Tamo junto, galerinha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.